Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental, hoje com a nossa residente Catarina Gomes. Olá! Olá, tudo bem? Obrigada, Catarina, por estares connosco mais uma vez para falarmos destas questões da parentalidade, até porque a área de especialização, a Catarina é psicóloga como eu, mas a sua área de especialização é sistémica, não é? E acompanhamos as famílias, os casais, e estávamos as duas em off até a partilhar esta nossa dificuldade às vezes de trabalhar com famílias que não se entendem tão bem nesta questão do estilo parental. E hoje o tema é mesmo esse. De que forma é que os nossos estilos parentais podem ou não afetar a conjugalidade. Temos aqui dois sistemas, não é? A parentalidade e a conjugalidade, ou seja, só o casal, a diada, não é? E depois a sua relação com os filhos. E de que forma é que uma fase pode influenciar a outra, é isso, certo? Sim, pronto, e também falarmos aqui um bocadinho sobre quando realmente os pais também têm estilos parentais diferentes. Isso. Porque depois acabamos por ficar, às vezes, magoados ou ressentidos, certo. E isto depois leva-se para a conjugalidade. Então, Isso. o que é que pode aqui interferir e o que é que pode ajudar? Porque, pronto, estilos parentais diferentes não significa necessariamente aliás, nós somos problema. pessoas exatamente, tu fizeste um artigo, não foi? Sobre isso. Foi. Que eu li, efetivamente para explicar que se existir esta cooperação, não é? Este diálogo, esta parceria, desde que não sejam estilos completamente antagónicos, porque aí vai ser muito difícil, já vamos falar sobre isso, eu não quero avançar. É possível, porquê? Porque nós somos pessoas diferentes, com bagagens diferentes, logo a visão que temos sobre a parentalidade também pode ter algumas nuances diferentes, e isso não é à partida um problema, ou não vai, até porque o pai e a mãe têm papéis completamente diferentes no desenvolvimento de uma criança, e por isso muitas vezes os seus estilos também não são iguais. E então eu e a Catarina, para quem nos vê e ouve nas nossas páginas de Facebook e apenas vê ouve nos 98.7, desculpem, vamos tentar aqui desmistificar de alguma forma esta questão, falar em alguns mitos e verdades também sobre este impacto dos estilos parentais na própria conjugalidade, no próprio casal, falar aqui também nos estilos de parentalidade, que eu acho que aí acho que estamos informados sobre isso, acho que a maioria, pelo menos as famílias que eu toco, têm esta noção, se são mais permissivos, se são mais conscientes, não é? Se são aqui mais autoritários, pronto. Às vezes temos que ajudar a desmontar isto, não é? O que é que significa, não é? Onde é que fica o afeto? Às vezes há algumas confusões. Sim, misturas, não é? E acharem que o permissivo é consciente. Certo. Há assim algumas... E percebermos aqui de que forma é que conseguimos os limites, não é? Respeitosos, e o nosso afeto, a nossa conexão com os nossos miúdos, que é isso que estamos a falar, não é? Quando falamos em estilos parentais, é o educar, não é? Tendo em conta tudo aquilo que é as nossas características, porque não podemos despedir disso, pois não? Não nos despimos disso, é impossível. É isso que nós vamos querer também abordar aqui um bocadinho hoje, porque eu não posso despir-me de mim, ou seja, eu também não posso pôr aqui uma capa ou uma máscara. E anteriormente falava-se muito nisto, não é? Que os pais tinham que concordar com tudo, que tinham que ser muito uma equipa. Certo. E agora, não é? Já se reflete que não tem necessariamente que ser bem assim, porque senão eu perco a minha autenticidade também. Isso. Portanto, eu perco a minha verdadeira essência, e os filhos, as crianças também notam isto. Notam quando eu estou a dizer uma coisa, mas que não concordo com aquilo. Verdade. Ou se estou a dizer e realmente é aquilo que eu acredito. Portanto. Sim, e aqui nós tentarmos esta perfeição que não existe, não é, Catarina? E às vezes anularmos aquilo que estamos a sentir, ou seja, dizer que sim ao outro para dizer que não a nós próprios, faz com que depois tenhamos aqui uma insatisfação que é generalizada, e a dia de casal não vai
sair impune disto tudo, não é? Se calhar, para começarmos o nosso diálogo, íamos aqui lançando os mitos e verdades, que eu acho que nos vai ajudar a desenvolver tudo aquilo que nós queremos partilhar com quem nos está a ver e ouvir. O que é que achas? Sim, sim. Começamos por aí, não é? E a verdade é que a Catarina sugeriu este tema, e o que nós percebemos é que os estudos o que nos dizem é que existe sim uma afetação quando há aqui uma sintonia, e às vezes até o estilo é o mesmo, mas as opiniões são diferentes em relação a determinada situação, e isso afeta sim e é impactante no casal, e por isso é que é tão importante falarmos aqui nos mitos e verdades e darmos algumas dicas para que as coisas funcionem bem e haja esta parceria, certo? Sim. Pronto. Então, se calhar vamos à primeira afirmação para percebermos se é um mito ou se é uma verdade. Pode ser, Catarina? Pode ser. Força. Então, eu tenho aqui algumas, vou escolher Isso. só. Então, por exemplo, diferenças nos estilos parentais podem gerar conflitos conjugais? Será que é um mito ou uma verdade? Eu já respondi porque eu comecei os estudos, não sei o quê, blá blá blá. É uma verdade, não é? É uma verdade. Pode sim. acontecer, mas... Pode acontecer porque nós muitas vezes o que estamos também muito focados é no que a outra pessoa está a fazer, e eu tenho que levar isto um bocadinho para o que é que aquilo também está a ter impacto em mim. Certo. Não é? Pronto. Mas realmente, se não houver também um espaço de diálogo e de escuta, estes conflitos conjugais aparecem com muito mais força. Certo. Portanto, se houver espaço para isto, estilos parentais diferentes, ou as diferenças nos estilos parentais não têm necessariamente que gerar Se existir esta empatia, este respeito, sim, que é isso e que este falamos. diálogo Isso. e esta escuta. Sim. Nós somos chatas, não é? Os psicólogos são chatas dos diálogos, não é? Têm que conversar, têm que se alinhar, têm que pôr as coisas em cima da mesa. E é isso, Sim. seja qual for o desafio, não é? É. Ok, força. Próxima afirmação. Então, a qualidade da relação conjugal influencia diretamente a forma como os pais educam? Será um mito ou uma verdade? Queres que eu mande Esta é falar? difícil. Tá, repete, Não, vá lá, vou tentar. porque- Vou tentar. A qualidade da relação conjugal influencia diretamente a forma como os pais educam. Ou seja, nós estarmos bem em casal, depois influencia a forma como nós estamos como pais. Eu digo que sim, que é uma verdade. É uma verdade. Certo. 2-0. Não, e é uma verdade, e é Não, uma mas verdade porquê? Porque tem a ver com os nossos recursos internos, paciência, disponibilidade, não é? Assim, o humor que nós temos. E se nós formos a ver aquilo que nós estávamos a falar, se nós temos uma relação conjugal, uma parceria coesa, a probabilidade de sermos colaborativos, de nos escutarmos, de falar, é muito maior. Portanto, Sim. Eu já não vou estar a olhar para algo que o meu companheiro está a fazer como um desafio, mas se calhar vou estar curiosa para perceber porque é que ele está a fazer aquilo daquela forma. Sim. Portanto, e a base de uma família é a relação conjugal, ou seja, se a relação Certo. conjugal estiver tremida, todas as outras áreas... É o sistema base que dá Base. origem ao parental, não é? Sim, e ao familiar. Certo. Não é? Ok, e por isso, claro que sim, que afeta, e eu acho que até o ambiente do lar, não é? Ou seja, quando há tensão entre os pais, não é? Mais que não seja aquele silêncio que é assustador, não é? Os miúdos percebem que alguma coisa ali não está bem, ou Sim, seja, estamos a falar em não estarmos em sintonia e não sermos coesos, e às vezes também passamos por momentos mais difíceis de nos desentendermos, e isto afeta nitidamente a parentalidade e a relação com os miúdos, Sim, certo? Sim. Mais. Então, o estilo autoritário é o mais eficaz, porque as crianças precisam de disciplina. Pronto, isso é o mito, se bem que eu acho que a autoridade não tem a ver com agressividade, nem com, não é? Temos aqui que definir, mas é um mito, certo? Ou uma verdade? Sim, é um mito. Pronto. É um mito porque isto realmente também, o estilo autoritário, que é mais aquele tipo, é assim que eu faço, Certo. eu estou-te a dizer para fazer assim, gera obediência, não é? Certo. E a curto prazo, é o que as pessoas referem, não é? A criança até cumpre. Certo. Mas isto depois, em termos de desenvolvimento emocional e relacional, Certo. faz com que a criança deixe de confiar nas opiniões que ela tem. Fica insegura, que deixe de muitas vezes partilhar. tenha comportamentos de oposição também, não é? Mais à frente, quando estamos, por exemplo, na pré-adolescência, etc., porque aqui já começamos a ter as nossas ideias e como a pessoa também não nos ouve,
nós também contrapomos, e, não é? Sim. E sim, a verdade é que é um mito. Mas... É mais importante educar bem os filhos do que manter uma boa relação conjugal. Que pergunta difícil. Ou seja, a nível de importância, o que é mais importante, não é? Pois, o casal vem antes dos filhos. Vem. Certo? Se calhar convém que esse sistema esteja bem... Já tínhamos respondido, não é? Portanto, é um mito. Sim, Porque sim. lá está, a relação conjugal acaba por ser um modelo relacional e emocional para os nossos filhos. Mas um espelho, não é? O que nós fazemos também entre nós... É educativo. Sim, também passa para eles e Certo. para a forma como eles também se vão relacionar. Certo. Portanto, e depois também na forma como eu também me relaciono com eles, com as crianças. Muitas não é? vezes, e esse aí eu às vezes sinto também em consulta, Catarina, muitas vezes nós sobrepomos a nossa questão parental em detrimento do conjugal, quando não temos esta noção, não é? E isso acaba por, ou seja, por um lado nós sentimos que estamos orientados naquilo que são as regras da nossa família, aquilo que nós queremos ser enquanto pais, não é? Mas depois o que os miúdos observam em relação a nós não é aquilo que nós lhes estamos a tentar transmitir, ou seja, se nós não nos ouvimos, se nós gritamos um com o outro, se nós estamos constantemente a sabotar o dia do outro, mas dizemos aos nossos miúdos que eles têm que ser gentis, Sim. que eles têm que ter escuta ativa, não funciona, e às vezes isso acontece, não é? Sim. Porque estamos sentados, não, agora o meu papel e a minha missão de vida é ser bom pai e boa mãe, não é? Pois, por isso é que eu também gosto mais de falar na parte relacional do que educacional, portanto, porque se nós formos para a educação, vamos para este lugar de assumir muita responsabilidade, Isso. dizer eu tenho. Se eu for para... Eu quero é ter uma boa relação com os meus filhos, uma relação saudável, já me desprendo aqui um bocadinho deste papel, deste peso, e relaxo, sou mais autêntica, sou mais verdadeira, sou mais eu. E nós educamos em relação, não é? É Não é isso. naquilo que nós dizemos, Sim. não é naquilo que é o sermos transparentes e verdadeiros, e contigo já falei aqui sobre isso e noutros programas também. Por isso é mito. É mito. Ok. Mais. Então, bora lá. a qualidade da relação conjugal... Ai não, isto eu já disse, não já? Tens que dizer. Estilos parentais muito diferentes podem fazer com que os filhos manipulem os pais. É assim, muito diferentes, é capaz de ser impactante, não é? Manipular só ali mais para os crescidotes, porque os pequeninos podem ficar confusos, não é? Sim, mas isto é uma verdade. Porquê? Ok. Porque se houver também demasiada incoerência, há espaço para triangulações, há espaço para dinâmicas de poder, não é? Há espaço para eu prefiro aquele pai do que este, do que aquele. E então... Vamos dar um exemplo prático. Eu quero ir dormir à casa de um amiguinho, não é? E a minha mãe é mais permissiva, por exemplo, ou o meu pai é mais permissivo. Eu sei a quem é que eu vou perguntar se eu posso ir, Sim. não é? Se tenho um pai que é mais, ou uma mãe que é mais rígido, não é? E que nem sequer há espaço para negociações e é isto e mais nada, se calhar lhe vou perguntar para esta questão. Concordas, Catarina? Sim, e depois é aquela questão de eu também depois, em determinadas discussões, ou vou-me sempre pôr daquele lado. Certo. E é a tal questão da triangulação também, Certo. não é? Eu como filha vou-me pôr sempre no lado... Sim. Não é? Que mais me favorece, que mais me favorece. escuta, não é? E esta permissividade nós vamos falar nos estilos um bocadinho. Existem muitas formas de expor os estilos, mas o fundamento deles todos é igual, de autor para autor. Mas muitas vezes quando nós estamos a falar de permissividade, não é? Que é confundido com esta consciência, que Sim. é mesmo nesta ânsia, não é? De termos aqui uma parte de afeto muito, muito grande, uma conexão muito grande, mas depois esquecemos o nosso papel enquanto adultos na vida das crianças, que é orientar, que é dar esta segurança dos limites, porque sem isso não há. Ok, boa, verdade. Mais. Sim. Podemos dizer mais umas, duas ou três, vá. Mais uma, se calhar. Mais uma, não. vá. Quando um dos pais é mais permissivo, o outro deve compensar sendo mais rígido. Pronto, e aqui quando nós falamos em rigidez e permissividade, estamos a falar em opostos, não é? Aqui estamos. Aqui estamos a falar em opostos. Eu acho que isso é um mito. Estamos a cair na mesma situação da anterior, não é? Isto confunde os miúdos, isto dá insegurança. E quando eu digo confunde, os nossos miúdos estão a absorver tudo aquilo que é o mundo, o que é que são as relações, quais são as regras, não é? Onde estamos inseridos.
E se eu tenho alguém que é muito rígido, não é? E que impõe ali limites, até nem respeitando os limites não é? Individuais da criança, e tem outra pessoa que está tudo bem, vai e nem precisas dar... É muito complicado, não é? Sim, é um mito, porque nós estávamos a falar há pouco, não é? É demasiada polarização também destabiliza, não é? Destabiliza quer a parentalidade, quer depois a conjugalidade. Claro que os nossos filhos, as crianças, passam por muitos estilos, não é? Nos agentes que as envolvem, não é? Na escola, nos auxiliares, não é? Portanto, que é professores, auxiliares. Nos diferentes familiares. Passam por muitos estilos diferentes. Em casa, a questão não é ter que necessariamente ser igual, mas haver uma linha condutora, que é o que nós já vamos falar, entretanto. Certo. Pronto. Não avances. Mas sim, isto aumenta a polarização e confunde, era o que estavas a dizer. Depois também, porque no contexto de casa ou de família, também tem que ser um contexto onde eu me sinto, onde há também aqui... uma harmonia neste... alguma congruência, não é? Se eu tenho... E quando nós falamos em família, estamos a falar em núcleo. Sim. Que é o mais importante para aquela criança. Ou seja, claro que todos os contextos onde está envolvido, é importante como é que as relações acontecem, o que é que se passa lá. Mas a base somos nós, ou seja, o mundo pode estar a desmoronar lá fora se o núcleo familiar, ou seja, aquelas pessoas que vivem no domicílio, ou seja, quem está comigo quando eu estou doente, quando eu acordo mal disposto, quando eu estou feliz, quando eu tive uma realização, se for inconsistente, não é? Não estiverem alinhados, é inevitável que as crianças se desorientem e fiquem inseguras, não é? Sim. E depois também dificulta a própria criação do seu próprio modelo, não é? Certo, certo. Afeta as relações com os pais, ou seja, com os amiguinhos, não é? Os nossos miúdos que têm um determinado comportamento com os pequeninos não têm porque tiveram uma inspiração qualquer, não é? São o espelho um bocadinho ou daquilo que é reprimido ou daquilo que eles veem a acontecer. E por isso é que é importante observarmos também as nossas crianças. Boa. Agora, se calhar, estamos aqui a falar de estilos parentais, não é? Se calhar vamos avançar por aí e esclarecer um bocadinho em que quadrantes é que nós podemos dividir isto, não é? Explicando sempre que em qualquer estilo parental nós temos presente o afeto, não é? Esta conexão, aquilo que nós queremos desenvolver com os nossos pequeninos, e depois quais são os limites e quais são as regras da nossa família, ou seja, criar este ambiente que é construtivo, não é? Que é organizador, não é? Sim. Temos estes duas coisas importantes que tem que estar, qualquer que seja o estilo. Há sempre aqui uma intenção, não é? De afeto. Uns têm níveis maiores de afeto, não é? De conexão. Sim, então vá. Sim. Vamos lá. E isto também depende. Pode estar muito consciente em mim ou realmente eu não ter noção de que estilo é que tenho. Certo. E realmente ou reproduzo aquilo que resultou comigo ou que fizeram comigo. Ou faço o contrário. Pronto. E isto sabemos que nem um lado nem outro, nem fazer o contrário, nem fazer o que fizer é necessariamente bom. Mas pronto, certo. então. Força. Falamos já do autoritário. Força. O autoritário, eu vou-vos falar principalmente quatro estilos, que são assim aqueles que estão mais presentes e que a literatura mais fala. O autoritário, o que é que implica? Implica uma alta exigência, portanto nós somos muito exigentes e pouco responsivos em termos de afeto. Há pouca empatia, não é? Não quero saber o que é que tu pensas, qual é a tua necessidade. Eu sou adulto, eu é que sei e é assim. E não pouco é? responsivos à emoção que a criança me está a manifestar. Certo. Há um controle muito rígido, disciplina punitiva, não é? Portanto, de castigos, pouca escuta. E aqui castigos que não são consequências. Isto aconteceu, vais para o quarto. Porque sim não tens de pensar em nada, é só ir. Sim. Não é? E também aqui a obediência acaba por ser mais valorizada que a autonomia. Ok. Portanto, eu tenho é que obedecer, certo. Mas nós sabemos que esta doutrina da obediência retira-me autonomia. Certo. E responsabilidade também sobre as coisas, não é? Sim. Depois temos o permissivo. Também e eu gosto de usar um esquema que nós usamos na parentalidade consciente, em que realmente o autoritário, se a família for um círculo, a criança está fora. Certo, portanto, não pesca nada. É isso. E aqui nós temos crianças com medo, muitas vezes, inseguras, não é? E que não desenvolvem esta sua autonomia. Isto é muitas vezes a consequência, não é? Deste estilo. Isso. Sim. Permissivo. O permissivo
Na bola, a criança está no meio. No centro. Ou seja, há uma baixa exigência e uma alta responsividade, ok? Certo. Mas depois já há poucas regras, dificuldade em estabelecer limites e, sim, uma grande valorização da autonomia da criança, mas eu É uma também criança. desresponsabilizo-me do meu poder parental, ou seja, depois também há uma ausência de contenção, que também é preciso, ou seja, os pais também não se podem demitir deste lado, deste lado protetor também que nós temos, não é? E eu dou aquele exemplo, não é, do limite na falésia, não é, que se nós tivermos lá a barreira, nós vamos até à beirinha para espreitar, e se nós não tivermos, nós temos receio de ir, não é? E muitas vezes há este querer responder e querer que esta conexão seja muito próxima, e depois estamos ali quase que a olhar para aquela criança como se ela fosse um mini adulto, não é? Em que escolhe por si, em que faz as coisas por si, e isto não é possível porque não há maturidade cerebral, nem social, nem emocional para que isto aconteça. Isto é muito perigoso, não é? Crianças inseguras também. Depois, há aqui um estilo que eu acho que é pouco falado, que é o negligente. E que é tão importante. Sim, e o indiferente, que é... Certo. Há uma baixa exigência, mas também uma baixa responsabilidade. Certo. Pouco envolvimento emocional. Resolve tudo. Sim, e pouca estrutura na vida da criança. Pode resultar aqui em sentimentos de abandono, não é, por parte da criança. Portanto, desorientação. Sim, são pais que realmente se demitem completamente. Certo. Enquanto que o permissivo também estamos muito lá em cima, não é? Por isso é que te retiramos a autonomia também, mas... ou melhor, damos demasiada autonomia, mas não contemos. Certo. No negligente não querer saber. E aqui, neste negligente, nós temos muitas vezes, a criança não percebe muito bem a que é que pertence, quais são as regras, não é? É um bocadinho por si, não é? Sim. Do género, são aqueles miúdos que às vezes estão nos ecrãs sozinhos na sala a fazer o que lhes apetece no feriado ou na tarde inteira. É só um exemplo, não é? E depois isto também gera aqui, ou pode gerar alguns comportamentos de risco, porque realmente as crianças não têm esta noção do perigo, não têm esta noção daquilo que são os malefícios, e como nós costumamos dizer na gíria, estão ali ao Deus dará, não é? Estão por si, sim. Estão por si, e isso acaba por ter um impacto muito devastador no seu desenvolvimento, no relacionamento com o outro, não é? É o demitir-nos desse papel, não é? Sim. Depois temos o democrático. Certo. O democrático... Que é esse? Qual é esse? Este é o que tem exigência, mas também responsividade. Certo. Ali no equilíbrio. Há ali limites claros e firmes também, lá está, não podes ir para depois da falésia, não é? Certo. Mas com diálogo, empatia e escuta. Portanto, isto pode significar o quê? Ou seja, nós explicarmos aos miúdos, por exemplo, não há um castigo, mas há uma consequência. Esta consequência surgiu porque tu tiveste este comportamento, que foi desrespeitoso, porque foi contra as nossas regras. Ou seja, há aqui um fundamento, há uma escuta. Sim, e as consequências são associadas ao comportamento, ou são lógicas, ou são naturais. Certo. E aqui é considerado o mais equilibrado, porque no fundo promove também a autonomia, a aprendizagem, mas também há contenção, ou seja, não é também, aqui é a tal questão, no círculo a criança está ao nosso lado, portanto, não é portanto, eu acho que é o mais parecido com o consciente. Para mim, o que eu acho que a parentalidade consciente traz de diferente é que a ótica, ou melhor, a tónica tem que estar em nós, pais. Sim. Ou seja, eu também tenho que fazer um trabalho muito meu, enquanto que a maioria, não é, do que se fala, estamos sempre muito centrados nas crianças. Sim. E não, eu tenho é que olhar para mim, portanto, implica aqui um grande trabalho também meu. Sim, sim. E uma consciência mais emocional minha, do adulto. Porque é que eu me irrito com isto, não é? Sim. Porque é que isto mexe comigo? Como é que eu posso lidar com isto? E depois é o acolher, mesmo quando nós dizemos um não, nós podemos, depois eu percebo que te apetecia, mas, como tu sabes, isto vai acontecer, ou seja... E eu acho que as pessoas confundem um bocadinho o permissivo com o consciente, porque não é... realmente ouve-se mais as crianças, mas a opinião da criança tem a mesma validade que a minha, mas eu tenho o tal poder protetor, eu tenho mais conhecimento, o meu cérebro supostamente já está todo desenvolvido, certo. o deles não, então
eu tenho aqui, claro, outra responsabilidade. Claro. E existem limites na mesma, Certo. existem, mas as coisas são conversadas e partilhadas de uma forma diferente Sim. do que no autoritário, por exemplo, não é? Porque Sim. é tipo, sou eu que mando, eu é Sim. que sei. E o autoritário tem uma visão muito inútil da criança, muito menor do que aquilo que é a potencialidade e a possibilidade dela nos ensinar, não é, Sim. Catarina? Sim. Também a sermos pais, porque também é a primeira vez que estamos a experienciar. E eu acho que nós também vamos muito para aí por causa da falta de tempo. Isso. Também é mais rápido, é mais fácil, na hora resolve. Sim. Mas em termos de promoção de um adulto mais saudável, Certo. não é o melhor. Sim, Não é? Pronto. sim. E depois nós temos aqui consequências que têm muitas vezes, temos que resolvê-las no prejuízo, não é? E no futuro, porque advêm deste reprimir, deste medo, de todas estas consequências, não é? Que às vezes acabam por afetar o desenvolvimento com o grupo de pares, o desenvolvimento nos diferentes contextos da criança, seja qual for o escolar, o social, não é? Aquelas atividades que nós temos que até tínhamos um desempenho espetacular e de repente parece que o rendimento está a diminuir, que muitas vezes é consequência, não é, de ser reprimido, de estar muito por mim e escolher algo que não é o melhor pela minha maturidade. Não é? E tu há pouco estavas a falar também, não é? Na insegurança, na baixa autoestima, Sim. no eu não acreditar em mim, no Certo. estar sempre à espera da validação dos outros, não é? Certo. O nós sermos escutados e ser validado o nosso pensamento, mesmo que a decisão final seja a do adulto, trabalha esta autoestima, trabalha este reconhecimento, Sim. não é? Eu existo, não é? Eu sou importante, eu existo nesta família, Sim. não é? E eu sou E às escutado. vezes surpreendem, não é? Sim. Depois não, pode haver aqui um reajuste, Certo. não é? Entre o que eu disse e o que a criança disse. Sim, e às vezes nós até temos uma ideia de ir por um caminho, é isso que tu estás a falar, e depois quando ouvimos a criança, realmente também se formos por ali, ok, vamos encontrar aqui o meio termo. É verdade, Sim. não é? Sim, sim. Porque às vezes se nós não escutamos a perspectiva da criança, não é? É difícil nós sairmos só daquilo que eu penso, que é um bocado isso, não é? Sim. Eu penso desta forma, ok, mas porquê que a criança está a pedir daquela? E isto que nós estamos aqui a falar também acontece então quando os pais têm estilos diferentes. Isso. Porque o que é que acontece muitas vezes? E Eu tenho a minha ideia. Eu própria, não é? Quando embarquei ou conheci melhor a parentalidade consciente. Depois estava sempre numa de querer trazer o meu marido para este lado. Certo. Até que um dia me disseram, mas então e onde é que está o igual valor? Que nós tanto pregoamos. Certo. Que não é só na relação parental, claro. Não é só na dia de mãe e filho. Claro, é isso. E pois, porque a minha não tem que ser necessariamente melhor que a dele. Certo. Claro que eu posso saber que, em termos de desenvolvimento, o que promove uma é melhor que o que promove Sim. a outra, mas lá está. Eu não Porque tenho é que a minha é achar mais válida minha que a outra, é mais não é? válida do que a tua. E então é o mesmo, a lógica é a mesma. E depois lá está, há quando realmente existem polos muito opostos, pode haver este conflito de valores, não é? Portanto, realmente quando são coisas muito díspares, é um bocado difícil de manter, não é? Certo. Mas lá está, um pai autoritário, depois o que é que acontece? Olha para o pai permissivo como tu tens falta de pulso, Certo. não é? Certo. O pai permissivo diz tu és duro demais. Pronto, e quando há uma desvalorização mútua muito grande não é? E depois uma tendência para a polarização. Sim. Quando temos, por exemplo, também um estilo parental mais negligente, tu não queres saber. Sim, tu não te interessa, estás ausente, não te envolves, não queres saber como é que correu, és negligente e está a prejudicar, não é? Sim. Depois, como falamos há pouco, a triangulação, que é muito perigosa, não é? E que às vezes, olha, por exemplo, fala-se muito nas separações da alienação e às vezes são coisas que já aconteceram, por exemplo, enquanto os pais estavam juntos, já foram promovendo esta... Certo. Porque eu preferência é natural que eu tenha, não é? Ou que Certo. tenha uma ligação diferente com um ou com o outro. Pronto, mas depois realmente, se houver uma demasiada também dualidade,
Eu depois posso... Vou-me identificar mais com... Fico de um lado. Sim. E nós não queremos isto, de um lado ou do outro. Ou seja, Certo. às vezes é melhor eu realmente dizer, olha, o teu pai pensa assim, eu penso assim. Nós Sim. vamos os dois falar Certo. e vamos ver o que é o melhor. Certo. Ok. Mas a criança também sabe que realmente podem existir opiniões diferentes, mas depois os pais vão tomar a decisão Juntos. Em Certo. conjunto. E depois isto leva a muito desgaste emocional, não é? Portanto, Muito stress parental também. muito não é? stress, Conjugal. pouca confiança, não é? Sentimento de injustiça também, tipo, tem que ser sempre eu o mal da fita, tem que ser sempre eu a fazer tudo. Sim. Ou tu também não valorizas nada do que eu faço. Portanto, Certo. estes pensamentos, estes sentimentos, não é? Depois acabam por trazer muito desgaste e muito cansaço na relação, não é? E pronto, e esta dinâmica de poder, tipo, tenho que ser eu a impor limites, porque se eu não fizer, tu não fazes nada, por exemplo, Certo. para um negligente, não é saudável, não é? Todos Sim. nós conseguimos perceber que isto não é saudável. E afeta inevitavelmente a conjugalidade, não é? Aquela relação, porque nós desacreditamos no outro, ficamos desiludidos com o outro. Sim, e depois também há, então, esta perda de unicidade, tipo, que nós estamos aqui juntos, não é? Certo. Nisto. E quando não há este espaço para a negociação, para a comunicação, para o expor também a minha perspectiva, e porque às vezes também é muito, mas vai ser assim porque eu estou a dizer, porque me fizeram comigo. Isso também não é uma justificação. Sim. Mas se eu souber explicar porque é que acho faz mais sentido faz assim, mais porque... sentido. Agora, o que fizeram comigo... não é? Aquela eterna conversa eu também apanhei muito e não estou morri. aqui. Sim. Pronto, mas isto, esta falta de escuta e de partilha, depois, claro, era o que tu estavas a dizer, eu vou-me sentir, não é, muito ressentido, vou-me sentir não valorizado, e depois na conjugalidade. Eu trouxe este tema porque é um tema mesmo muito recorrente na terapia de casal. Portanto, a parentalidade é quase sempre um tema. Sim. Quando existem filhos, bem sempre ao de cima, porque há sempre realmente um pai que está a ler mais e que quer trazer outras coisas, mas que mesmo assim é uma luta interna muito grande entre aquilo que eu sei e aquilo que eu consigo fazer. Certo. E depois um outro que, o que fizeram comigo estava bom, resultou, eu estou aqui, sou forte, E então não sentem esta necessidade. Sim. E então há muito agora, encontrarem, que é o que nós vamos, não é? Aqui há alguns pontos que podem então equilibrar isto. Como é que eles podem ser equilibrados, estes estilos? É isso, porque aqui já percebemos que se nós trabalhamos desde pequenino com os miúdos que aceitar a diferença, perceber na diversidade está efetivamente uma oportunidade de crescimento e de conhecermos novas perspectivas, se nós ensinamos isto aos miúdos, nós também temos que aceitar esta diferença do outro, não é? Sim. E muitas vezes, se existir este trabalho da parceria e do diálogo, se calhar até temos opiniões muito antagónicas à partida e depois quando começamos a esmiuçar aquilo até toca uma na outra, não é? A base se calhar é a mesma, não é? Isso. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Vamos por lá, exemplo. vamos aqui são algumas orientações de como, quando nós percebemos que os nossos estilos são mais diferentes ou não estamos de acordo em alguma forma de orientar os miúdos, o que é que poderemos fazer, não é? Para que isso não prejudique toda a harmonia. Força. Por exemplo, um pai que é mais estruturado e acha que a mãe é demasiado flexível. Ok. Em vez de impor, não é? Tipo, pode perguntar como é que a gente pode encontrar um meio termo que faça sentido para os dois. Portanto, nem tem que ser demasiado estruturado, nem tem que ser demasiado flexível. Certo. Mas onde é que a gente se pode encontrar aqui? O que é que pode fazer mais sentido? Não é? Quando nós pomos as coisas neste termo, isso também implica não julgar a forma como o outro é, não é? E é a tal questão do igual valor, que isso. Pronto, a tua opinião é tão válida como a minha, certo? Portanto, a minha perspectiva é tão válida como a tua, então vamos tentar conjugar. Sim. Pronto, depois, por exemplo, um pai que não se sente confortável com a filha a dormir fora. A mãe... Um exemplo prático, a mãe não é? acha que sim. Eles não fingem concordar. Mas falam sobre isto juntos, fora do olhar da filha. Certo? Isso é muito importante. E depois tomam a decisão em comum. Portanto, nós não temos que responder na hora. Certo. Podemos dizer, olha, eu vou falar com o pai, certo. ou vou falar com a mãe e vamos ver. Não é? Não mostrar, se calhar logo na hora,
apesar de que as crianças também vão notando e depois percebem um bocadinho. Mas isto também pode estar combinado à partida, principalmente quando entramos ali na adolescência, não é? Que é quando estes pedidos que nos deixam mais inseguros enquanto pais começam a surgir, porque até lá eles estão muito na nossa asa, não é? No fundo. E nós combinarmos que quando existirem estes pedidos que nós possamos achar que é mais difícil tomar a decisão, que nós vamos responder de determinada maneira e depois vamos discutir juntos nesta ausência dos miúdos, porque isto também gera inseguranças, não é? Perceber tipo, eles não sabem, o meu pai acha isto, a minha mãe acha aquilo, e eles não se entendem, vamos lá ver, não é? E isto no fundo também respeita a integridade, que é, eu não deixo de ultrapassar limites meus. Sim. Nem tu, limites teus, não é? Certo. E também vamos ter a respeitar a integridade da criança. Portanto, certo. É nesta conjugação. Outro exemplo, aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é aquilo que eu acho que é mais, portanto, da autenticidade. Porque eu posso não concordar, eu posso ver as coisas de uma maneira e nós podemos partilhar isto à criança. Eu vejo de uma forma, o teu pai vê de outra, nós vamos conversar e depois vamos decidir como é que se vai fazer. Sermos transparentes, não é? A criança aqui aprende que também é possível estar em desacordo. Certo. Porque nós não temos que concordar com tudo para nos darmos bem. Podemos desacordar, mas há empatia, há escuta. Certo, é isso. Depois, na responsabilidade pessoal, que é aquilo que eu estava a dizer, que eu acho que é o que a parentalidade consciente nos acaba por trazer, é, em vez de eu sou demasiado autoritário e questionar-me, tipo, em vez de dizer, tu és demasiado mole, é porque é que eu sou demasiado, porque é que eu sou duro demais, então. Certo. Porque é que perceber, não é? Porque é que, o que é que está por detrás disto em mim? Sim. Então a perspectiva é sempre eu tentar perceber porque é que eu quero que as coisas sejam feitas daquela forma, não é porque é que a mãe, não é, está ou a querer, o pai quer ou fazer o pai de outra forma. Certo. Ok, mas porque é que eu, para mim, é olharmos para nós, não é? Sim. É o nos responsabilizarmos de estarmos irritados, de estarmos desorientados quando as coisas não são efetivamente como nós achamos que era o melhor para o nosso filho. Posso dar um exemplo pessoal, porque acho que isto acaba por ajudar, que é o Santiago comer um pequeno almoço equilibrado, com pão, leite e fruta. E também tem Cerelac e Nestum lá em casa, ok? O pai é aquele que dá mais no Cerelac e Nestum, porque se perguntar ao Santiago ele vai escolher isso. E às vezes existe aqui alguma dificuldade, não é? Nesta minha gestão, estou a falar de mim. Sim, sim. Que é isso que eu tenho que fazer. Então, mas porquê que aquilo me mete confusão? Tipo, é só um dia, ok? Não vai acontecer nada de grave. E isto é um bom exemplo. O pequeno almoço, por exemplo, que é uma decisão que nós temos, aquilo que eu sinto, ou então do género, ok, mas não tenho a fruta, vou descascar uma peça de fruta, mas porquê que ele não descascou uma peça de fruta? Às vezes isto é só um exemplo, porque há outras coisas que o Hugo acha que deve funcionar de uma forma e se calhar eu sou mais relaxada nesse sentido. E isto pode ser importante eu me questionar e eu olhar para mim e dizer, papá, porque te faz confusão um prato de Cerelac? É só um prato de Cerelac. Sim, por exemplo, também posso dar um exemplo pessoal. A minha filha, a mais nova, às vezes também pede para dar a sopa, para dar a sopa à boca. Sim. O pai detesta isso. Sim. Acha que ela já tem 6 anos e que já devia comer a sopa sozinha. E eu também sei disso, não é? Sim. Mas também percebo que se calhar aquele momento para ela é um momento de mimo comigo. Certo. Aquilo não é não é necessidade de nutrir, é necessidade do teu olhar nos olhos dela. Sim. Eu sei que ela sabe comer sozinha, portanto não lhe estou a limitar o desenvolvimento, porque ela já adquiriu essa competência. Certo. Ela sabe, ela se tiver que comer, come. Está a pedir, não é uma coisa que ela goste muito também, verdade? Sim. Mas também quer aquele momento. Portanto, e lá está, porque é que para mim eu sei, eu consigo justificar por isto. Sim. E é o que eu lhe digo, isto é um mimo, não lhe estou a prejudicar o desenvolvimento, porque ela sabe. E nem faço isto todos os dias, sim, calhar, e claro, ela tem que, e ela come, na escola também tem que comer, não é? Portanto, sozinha.
E pronto, e realmente ele também poder pensar, mas a mim porque é que me incomoda tanto? Certo. Não é? Pronto, é mais Sim. esta a perspectiva. E é nós já estarmos a falar sobre isto aqui hoje no Pausa, é um bocadinho o sensibilizarmos para isto, porque é que mexe connosco, porque é que nos irrita, não é? Porque é que sentimos que o outro está a prejudicar, porque eu acho que quando olhamos, imagina, quando teu marido olha para essa questão de dar a sopa na boca à tua pequenina, ou quando eu olho para a questão do Hugo dar o Cerelac, parece que naquele momento nós sentimos que aquilo vai prejudicar muito, não é? E que aquilo vai ser, que aquilo é gravíssimo, ou seja, Sim, fazemos até se pode daquilo... definir. Olha, há um dia por semana ou 2 dias por semana que eu faço isso, nos outros não, Certo. por exemplo. Ou há 2 dias por semana em que tu podes comer Cerelac, Certo. mais não. Mas tipo, ser acordado entre os pais também é Sim, isto. sim, Lá está, esta diferença sem contradição, Isso. não é? É que é importante. Eu também consegui prejudica ser a conjugalidade, sem dúvida. Sim, porque nós depois ficamos chateados e Certo. depois levamos isso para o quarto também, não é? Portanto, não vale a Certo. pena. Autenticidade, sim, com contenção, não é? E também este alinhamento, o que eu acho que é importante realmente definir é que há algumas balizas comuns. Porque nós podemos ser diferentes, mas há aqui coisas Que são proibidas, que não é? são, sim, não é? O bater, o ofender, pronto, há aqui coisas que é importante que o casal perceba, não é? Primeiro percebam que podem ter estilos diferentes e que está tudo bem, Sim, desde que consigam promover uma base comum, não é? Certo. O que é que nós queremos promover nos nossos filhos uma estrutura, não é? e Aqui, o que é proibido, Certo. o que é que realmente para nós não pode acontecer, quer para um, quer para outro, seja qual for o estilo, seja qual for o estilo. certo? E isto consegue-se como? Com diálogo, não é? Lá estamos, não é? Conversem. Diálogo e alinhamento. não é? E quando nós falamos nisto, nós não estamos a dizer que nós conversamos sempre que estas coisas acontecem, que na nossa casa as coisas deslizam que nem manteiga e sempre perfeitas. Não, há momentos em que nós às vezes também, nós profissionais, nos desorientamos, certo, Catarina? Sim, e é a tal questão, é de nós também podermos ter espaço para validar, porque às vezes o que é que acontece quando, não é? Por exemplo, quando eu tentava dizer ao meu marido que ele era demasiado duro, ele também não se sentia compreendido e validado na emoção que ele estava a sentir. Certo. E às vezes basta isto, depois irrita, não é? Sim. É irritante, é frustrante, fogo, nós estamos aqui, mas olha, às vezes basta isto, quando eu me sinto validado com a minha emoção e que a pessoa está, desculpem, que a pessoa está a ver o esforço que eu estou a fazer, ou porque a pessoa está-se a esforçar, pode estar-se a esforçar de uma maneira que eu não concordo, ou que eu não acho que seja tão positiva, mas está-se a esforçar. E então haver esta partilha, e às vezes não é no momento, raramente é no momento, não é? Sim. Mas a situação aconteceu, aquilo não pode voltar a acontecer para mim, por exemplo. Então eu tenho que falar com ele não é? E tentar perceber o que é que a pessoa, qual foi a intenção da pessoa. E como é que nós podemos ajudar o outro, não é? Sim. Dar a mão ao outro, esta parceria é isso, não é? Tipo, Dar a olha, mão ao outro. Este descontrole não pode acontecer. Quando tu Certo. me vires a sentir, não é? Quando eu estiver combinar sinais, Certo. combinar coisas que se possam fazer. E quando nós falamos em descontrole, que é o nós sermos um pouco mais agressivos, não é? Estamos a falar também na permissividade, não é? Esta minha apatia perante uma situação destas também não pode acontecer, e quando Sim. alguém se aperceber disso, não é? Dizer assim, olha, se calhar já... Sim. Não é? Depois, claro, psicoeducação também é importante, não é? Portanto, conseguirmos perceber a utilidade de diferentes estratégias. Eu sei que isto também é demasiada informação e eu também me sinto assim, ou seja, eu também admito que sei que a parentalidade consciente era o que eu gostava de seguir, mas nem sempre consigo. Claro. Também às vezes tenho falta de recursos, pronto, nem sempre consigo, mas sei o que é. Portanto, e faço esta minha autoanálise muito para, tipo, o que é que eu estou a fazer que eu podia Certo. melhorar, em que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso trabalhar em mim para conseguir chegar ali. Pronto, e acho que desconstruir também estes padrões, não é? Porque às vezes é aquela coisa, a gente também está a dizer que não a uma coisa e nem sabe porquê. Não é? Tipo, Certo. as minhas filhas pediam para comer, por exemplo, estou a fazer o jantar, as minhas filhas têm fome. Porquê é que eu tenho que lhes dizer não podes comer nada? Porque eu estou a acabar o jantar e tu já vais comer. Porquê é que tu dizias isso?
Eu dizia isso porque era o que me diziam a mim, tens de comer sopa, a comida e a fruta. O que é que eu depois comecei a pensar? Ela tem fome, não tem culpa de eu estar a demorar mais tempo. Certo. Ok, queres comer a fruta ou queres comer a sopa? Muitas vezes minhas filhas aceitam. Querem comer já a sopa ou querem comer a fruta. Pronto, e está tudo certo. Mas para mim, não é? Porque é que tem que ser um problema? Certo. E às vezes nós fazemos coisas Mas se calhar até e não nos questionamos. se calhar até chegares aí também foi um caminho. Foi, se calhar claro. houve uma altura que disseste assim, não, a mamãe já está a acabar, já vais Não, comer. já vais comer, não vais comer Certo. nada agora, porque senão depois daqui a um bocado não comes. Pronto. Certo. Depois também esta cocriação de um estilo comum, não é? Portanto, respeitando a autenticidade e criando as tais balizas comuns que eu estava a falar há pouco. Também encontrar aqui, não é? Firmeza, mas com empatia. Um equilíbrio, não é? E se calhar até não nos encaixamos na totalidade num estilo específico, não é? Porque às vezes nós somos muitas coisas, não é? Sim. Mas aqui, termos aqui aquilo que tu dizes, definir aquilo que são as barreiras, aquilo que são o que é proibido, não é? E tentarmos juntos criar o nosso estilo, que eu acho que isso acaba sempre por acontecer no sentido em que todos nós temos a nossa bagagem, a nossa personalidade. Era isso que eu ia não é? falar, não é? Porque nós também temos que respeitar um bocado a história. Eu também sou assim por alguma coisa, não é? Certo. Eu tenho este estilo por alguma razão e também temos que respeitar um bocadinho a história individual de cada um, mas criar aqui também uma base mais segura para os nossos filhos. O que nós sabemos é que os pais têm que estar autorregulados. Certo. Têm que Os cuidar pais de têm si. que cuidar de si, têm que se regular. E isto não é um pormenor, isto é mesmo muito importante, porque senão é Essencial. difícil. E eu lembrava, eu acho que os nossos miúdos agora questionam mais, porque não há esta questão do medo, não é? Sim. Porque no outro dia nós não sabemos, quando os miúdos passam para o primeiro ciclo, para que escola é que eles vão, não é? Não sabemos já à partida o que é que vai acontecer, porque existem várias escolas. E no outro dia o Santiago disse, mas afinal, para que escola é que eu vou? Eu se calhar com 6 aninhos não perguntei isto aos meus pais, e quando nós falamos deste exemplo, que há coisas que nós não temos resposta, não é? Porque o que eu lhe respondi é que eu também não sabia, não é? Mas os nossos miúdos verbalizam, não significa que nós quando não verbalizávamos não sentíamos, é uma insegurança, então mas eu vou para onde? Não é? Eu vou sair daqui onde eu conheço, não é? Com pessoas que eu conheço, e eu vou para onde? Isto só para dar um exemplo que os miúdos questionam as coisas. Sim, sim. E ajudam-nos em relação a orientá-los nesse sentido. Ou seja, eu não disse ao Santiago qual era a escola que ele ia, por exemplo, mas disse-lhe que, olha, em breve, nas próximas semanas, vai sair quais são as escolas, depois a mamãe vai contigo lá, para tu perceberes qual é que é o sítio, estás a perceber? Acontece com todos os meninos, não é só tu que não sabes qual é que é a escola, percebes? Porque eu acho que os miúdos serem escutados neste sentido, o que o Santiago perguntou, se calhar estava na nossa cabeça quando nós éramos pequeninos, só que nunca questionávamos, porque nós íamos um bocadinho para Agora onde... também lá está, também temos mais contacto com, não é? Com Sim. muita informação. Sim. E acabam por E sabem nos que vão colocar. sair daquela escola, mas afinal vão para onde? Existem para aí umas 10? Sim. Não é? Que é um bocadinho isso. Também tive a necessidade de ir com a minha filha à escola onde ela vai, porque ela também mostrava que estava muito Mas tu ansiosa. sabes qual é a escola, por exemplo. Acho eu. Pronto, pois. Porque aqui depois nós ficamos nesta dúvida, ok, esta Por foi a norma minha será. primeira opção. E será que é? Pois. É, e se não for? Mas Força. depois a base que nós temos estado aqui a falar é que realmente se na conjugalidade a relação houver segurança emocional, é muito mais fácil lidar com os desafios da parentalidade, porque a gente sente que há aqui um apoio, há uma parceria, e então podem sentir-se uma equipa mesmo quando discordam. Certo. E isso acho que é essencial. É essencial para funcionar Sim. o casal e para funcionar aquilo que nós temos que partilhar com os nossos miúdos, não é? E conseguirmos aqui o afeto e os limites no equilíbrio, não é? Eu não posso querer uma conexão muito grande e depois não existir limites, não posso querer só limites e depois não existir conexão, não quer dizer, não posso querer. Eu não posso querer que o meu filho cresça saudável e seguro, não é? E autónomo, tendo estes estilos, não é, que são antagónicos no afeto e nos limites, que é isso que nós estamos a falar, não é? Até porque era o que tu estavas a dizer, também o pai e a mãe também podem ter papéis realmente diferentes, não é? Sim. E um ser mais afetuoso Certo. e dar mais esse lado, Certo. e o outro dar mais a estrutura. E podem combinar, não é? E está tudo Aquilo certo. que eu e a Catarina estávamos a falar, existem regras, existem coisas que
os dois estão em sintonia, mas se calhar quem vai ali fazer cumprir as regras, não é? Quem é mais interventivo nesse sentido é um, e depois quem dá mais o colo pode ser outro, e está tudo bem, nós temos mesmo papéis diferentes na vida, até pela nossa condição, não é? Nós sabemos que a mãe, não é? Tem aquele papel de acolhedor, é aquela de eterna acolho. questão, quando tu chegas, elas transformam-se. Sim, é verdade, porque a mãe é isto, é colo, é acolhimento, e o pai explora o mundo, vai, não é? É este um bocadinho, nós temos papéis diferentes pela nossa natureza, e não significa que não existem pais que não dão colo, não é isso que eu estou a dizer, Sim, que não existem mães que dizem, vai, sobra pedra. Pode haver que esta também diferença, que este complemento, não é? Sim, a diferença pode ser bem integrada. Certo. Com este tal diálogo, se eu também compreender, perceber porque é que a pessoa está a fazer aquilo, ter consciência do porquê das coisas, e está tudo certo. E os estilos parentais, sim, influenciam a parentalidade, ou melhor, os estilos, a conjugalidade. Em suma. Sim, influenciam a conjugalidade. A conjugalidade tem que estar bem sólida, não é? Para depois a parentalidade acontecer de uma forma mais leve e mais natural. Muitas vezes, quando eu também já tenho conflitos na conjugalidade, vamos para a parentalidade já naquela postura de ataque. Eu é que sei, ou o outro eu é que sei. E vice-versa, não é? Quando isto também acontece na parentalidade, eu depois levo isto para a conjugalidade. Mas nós podemos realmente educar juntos, mesmo não sendo iguais, não é? Boa. É sabermos realmente também estar lado a lado, mesmo com as diferenças, que está aqui também o ganho para as nossas crianças. E é uma habilidade, esta empatia, esta parceria, não é? Isto trabalha-se. Como é que nós podemos, como é que isto já pode estar inato e connosco, não é? Se efetivamente nós só éramos um casal, ainda não éramos pais, não é? Ou seja, tudo isto é uma construção com os miúdos. E por muito que se diga que realmente devia haver mais cursos para pais antes de nós termos filhos, também esqueçam, porque eu só sei... As receitas, não é? Eu só sei que gatilhos meus é que vão ser ativados depois de ser, que características minhas é que vão surgir. Portanto, por muito que a gente na vivência das coisas, não é? Por muito que a gente até ache, olha, tu se calhar vais ser aquele pai assim e eu vou ser aquela mãe assim. Esqueçam, a gente nem sequer olhou a nossa criança interior antes de termos crianças dentro de casa, que é um bocado isso, não é? Sim. Claro que existem pessoas aqui com uma desenvoltura e com um desenvolvimento pessoal muito grande e que vão trabalhando isso antes de serem, mas a maioria de nós não... Mas mesmo assim, uma coisa é o que eu sei na teoria, outra coisa é aquilo que acontece na prática. E depois na prática temos uma diversidade, não é? Os nossos genes vão se conjugando e temos uma diversidade de crianças, não é? De filhos tão diferente, não é? A forma de estar. Tu tens duas, por isso tu sabes melhor do que é que eu estou a falar, não é? Que é mesmo difícil dizer eu vou por aqui e isto vai ser, eu quero ser esta mãe. Nós podemos definir isso e devemos, mas depois a Catarina, como é que se chamam as tuas meninas? Diana e Anitta. Não é? Temos a Diana e temos a Anitta, que são provavelmente duas crianças completamente diferentes uma da outra, não é? Têm pontos que se tocam. Como é que tu és a mesma mãe? Se elas são diferentes. Sim, não é? Claro. Até dentro do mesmo núcleo familiar. Até ativam coisas diferentes. É Ora. E também acho que esta informação que existe muita informação, e nós também temos que ser um bocadinho mais, porque existem teorias para validar tudo. Certo. Por isso é que nós também temos que nos conectar mais com aquilo que para mim faz sentido. Certo. Porque senão ficamos loucos. Sim. E ficamos frustrados, não é? Isto é uma das emoções mais difíceis, a culpa e a frustração na parentalidade, muitas vezes, porque estamos centrados nisto, não é? Na perfeição, em seguir aquele modelo, em seguir aquele outro, não é? E eu acho que realmente, na nossa geração agora, se nós fizermos, pelo menos, estar mais centrado na relação que eu tenho com os meus filhos. Sim. Olhar para mim.
e também admitir os meus erros, já estamos a fazer uma grande diferença. Aliás, se nós promovermos isto também, esta falha, não é? O normalizar o errar para crescer e fazer parte do desenvolvimento, é espetacular. Eu no outro dia tinha um menino, vou partilhar, temos só 2 minutos, em consulta, que estava a fazer as suas qualidades, e uma das suas qualidades ele escreveu lá, saber errar. E eu fiquei a olhar para aquilo, estás a ver aquilo no início? Sim, e eu sei que posso aprender com os erros, por isso acho que isso é uma qualidade. E eu, pois é. Olha, e a minha filha mais velha uma vez disse-me: oh mãe, eu disse às pessoas que a pessoa que eu mais amo no mundo sou eu. E as pessoas disseram que não, tinha que ser a mãe. O pai, eu disse, não. E ela disse, mas sou eu que tenho que mamar a mim em primeiro lugar. E eu disse, pronto, o meu trabalho com esta já está feito. É isso. E os miúdos surpreendem-me, percebes? Tu não contavas a ouvir isso da tua filhota, e eu não contava. Eu fiquei, aliás, eu fiz uma festa, não é? Isso mesmo, e não sei o quê. Olha, Catarina, um beijinho. Muito obrigada por mais uma vez me ajudares a desenvolver estes temas que são mais sistémicos e que são tão emergentes, não é? Todos nós vamos abraçando famílias, e muitas vezes o paciente é só uma parte da família, e falo por mim, não é? Mas temos que acabar por trabalhar com todos. E é mesmo muito importante irmos sensibilizando para estas questões, e este equilíbrio entre o afeto, não é? A conexão e aquilo que são os limites, que têm que ser claros também. E a contenção dos nossos pequeninos que não sabem. Não é? Que estão a aprender. Isso mesmo. Estão a crescer. Um beijinho e obrigada, Catarina. Obrigada. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.